Oi, gente, estou aqui de volta. Vou projetar os slides novamente. Bom, no último vídeo, né, a gente viu como obter a posição em função, como obter a velocidade em função da posição, que a velocidade é derivada da posição no tempo da partícula, e a aceleração é derivada da velocidade no tempo. E se a gente quiser fazer o contrário? Se por uma determinada partícula a gente souber como que a aceleração varia no tempo e a gente quiser obter a velocidade, ou então se a gente souber como que a velocidade varia no tempo e quiser obter a posição, como é que a gente faz? É isso que a gente vai ver agora. Então, cálculo da posição da partícula a partir do conhecimento de como que a velocidade varia no tempo. Então, a gente tem uma função para a velocidade no tempo e que é obter a posição da partícula a partir da velocidade, da expressão da velocidade. Então, vamos começar pelo caso mais simples, que a velocidade é constante. Então, num gráfico velocidade por tempo, você tem aqui a velocidade que é constante e vale V0. Né? Então, a partícula no instante t igual a zero, ela estava com uma certa velocidade V0, passou um tanto de tempo, ela continua com a velocidade V0, passou um tempo ΔT. A gente quer saber qual que é o deslocamento dessa partícula, né? E qual que é a posição da partícula em função do tempo. Bom, o que a gente sabe é que a velocidade é a derivada da posição no tempo, né? Eu posso manipular essa equação. Se eu multiplicar por dt dos dois lados, e integrar dos dois lados, então, assim, multiplicando por dt dos dois lados, eu vou ter vdt igual a dx. Se eu integrar dos dois lados, eu vou ter que a integral de dx é a integral de vdt. Se no instante t0 a partícula tinha a posição x de t0, no instante t qualquer, ela vai ter a posição x de t. Então, eu vou ter que resolver essa equação que veio dessa aqui. Eu multipliquei por dt dos dois lados, ficou dx é igual a vdt, integrei dos dois lados. Uma integral é em função do tempo e a outra é em função da posição, né? Sabendo que em t igual a t0, x era x de t0, em t igual a t qualquer, x é x de t. Bom, a integral de dx é x, né? E no instante t menos no instante t0 vai dar x de t menos x de t0. Então, essa primeira integral aqui dá exatamente isso. Integral de dx é x. Então, vai dar x de t menos x de t0. Agora, eu tenho que fazer essa integral aqui. Acontece que a velocidade é constante, V0 é constante. Então, esse V0 sai para fora da integral. Então, vai ficar V0 integral de dt. Agora, integral de dt é t. Então, isso aqui vai dar x de t menos x de t0 é igual a V0, que saiu para fora da integral, e a integral de dt é t, entre o instante t0 e o instante t, é o próprio ΔT, que é t menos t0, que é esse ΔT aqui representado. Então, ΔX, que é x de t menos x de t0, é V0 ΔT, que é um resultado que vocês já sabem, já vem lá no ensino médio, mas que veio dessa expressão absolutamente geral, que vale para qualquer tipo de movimento, né? Então, o que isso aqui representa? O deslocamento da partícula, que é o ΔX, corresponde à área sob o gráfico de V em função de t. Então, aqui está o gráfico V em função de t para o caso de velocidade constante, que é V0. E essa área aqui é exatamente V0, né? Que é essa altura aqui, vezes ΔT. Então, o deslocamento da partícula é a área sob o gráfico. Vamos lá. Agora, vamos supor que a velocidade, em função do tempo, é variável. Ok? Então, ela pode ser uma expressão qualquer, uma função qualquer, que é representada por essa linha preta aqui. Ó. Ok? Então, ela varia em função do tempo. Ela não é constante mais. Agora, estou encrencada, porque eu só sei calcular deslocamento da partícula quando a velocidade é constante. O que eu vou fazer? Vou transformar essa função, que é uma função variável no tempo, num monte de pequenas funções constantes. Então, entre t0 e t, a velocidade varia dessa maneira. Mas eu vou falar assim, tudo bem, ela varia. Mas se eu pegar um instante de tempo curtinho, um ΔT pequenininho, nesse intervalozinho aqui, eu posso aproximar essa velocidade por um valor V1. Nesse outro intervalozinho ΔT aqui, eu posso aproximar por um valor constante V2. E assim vai. Então, no intervalozinho qualquer ΔT aqui, eu vou ter uma velocidade aproximadamente constante de valor VI. E se eu dividir isso aqui em N intervalos, para cada intervalo, eu vou poder aproximar
por um valor constante dentro daquele intervalo. Okay? Então, eu vou fazer isso. Não é exato, mas é aproximado. Então, o deslocamento da partícula em cada intervalo i vai ser aproximadamente a velocidade mais ou menos constante naquele intervalo vezes o ΔT daquele intervalo. Então, aqui, ó, o deslocamento nesse intervalo 2 aqui vai ser V2, que é essa altura aqui, vezes ΔT, que é essa área cinza aqui. Aqui vai ser V1 vezes ΔT, V2 vezes ΔT, VI vezes ΔT, que vai ser um intervalo qualquer, ok? Onde ΔT é T menos T0 dividido pelo número de intervalos que você escolheu, ok? Se eu quiser o deslocamento total da partícula entre T0 e T, eu vou ter que somar o deslocamento em cada intervalo ΔT. Então, é isso aqui. Se eu quiser o deslocamento entre T e T0, eu vou ter que fazer V1 ΔT, mais V2 ΔT, mais V3 ΔT, até VN ΔT. Estou somando todas as áreas desses retângulos aqui, ok? É aproximado ainda, porque, bom, a velocidade não é constante em cada intervalo exatamente, né? Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. É a mesma expressão. É o somatório de I igual a 1 até a n de VI ΔT. Para cada intervalo I, eu tenho um valor de V diferente, ok? Isso corresponde exatamente à área desses retângulos cinza, mas não é exatamente o valor do deslocamento, é aproximadamente o valor do deslocamento total da partícula. Como que eu vou ter o valor exato do deslocamento? Vou ter que fazer esses intervalos ΔT ser o menor possível. Então, assim, vou diminuir ΔT o máximo que eu puder. Então, vou dividir esse intervalo entre T0 e T no maior número possível de ΔTs, né? Então, no fundo, o que eu estou fazendo é tomando um limite quando ΔT tende a zero. Então, eu vou tomar o limite. Se eu tomar o limite quando o ΔT tende a zero, esse ΔT aqui vai tender a zero, eu vou ter infinitos intervalos pequenininhos. E aí, eu vou poder falar que para cada intervalo infinitesimal, eu vou ter exatamente o valor da velocidade em cada ponto dessa curva. Então, eu vou tomar o limite quando o ΔT tende a zero dessa expressão, que é o que está escrito aqui. Aí, em vez de ser aproximado, passa a ser igual. Acontece que o limite quando o ΔT tende a zero do somatório de I igual a 1 até n de VI ΔT é a definição da integral de V de T dt entre T0 e T. Então, o deslocamento da partícula entre os instantes T0 e T é dado pela integral da velocidade da partícula em função do tempo de T0 até T. Então, que corresponde exatamente, aí vai ser exato, a área embaixo da curva V em função do tempo entre os instantes T0 e T. Então, se você quer o deslocamento entre T0 e T, é a área embaixo da curva entre T0 e T. Se você quiser entre um outro instante de tempo e T, vai ser a área embaixo da curva entre esse outro instante de tempo e T. Então, a velocidade é a derivada da posição no tempo e o deslocamento é a integral da velocidade no tempo, ok? Isso é geral, qualquer tipo de movimento. Agora, se você quiser a posição da partícula no tempo, que é x de t e não x menos x0, x menos x0 é o deslocamento. Se você quiser, qual que é a posição da partícula no tempo, você tem que fazer não só a integral, como você tem que saber onde a partícula estava no instante t igual a zero, né? Só v de t ter uma expressão para velocidade em função do tempo não é suficiente. Você saber a posição da partícula no tempo, você tem que saber onde que ela estava no seu instante inicial. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor uma partícula cuja velocidade varia dessa maneira, aqui com essa linha azul aqui que está desenhada no gráfico. Então, você tem a velocidade em função do tempo, sabe como é que a velocidade da partícula varia, em instantes diferentes ela tem comportamentos diferentes, tem um pedaço aqui que ela é constante, que ela aumenta mais rápido, que ela é constante, que ela diminui, que ela aumenta de novo, ok? Em função do tempo, você quer saber qual que é o deslocamento a partir desse gráfico? Deslocamento da partícula. Bom, a gente já viu, o deslocamento da partícula é a área embaixo do gráfico. Então, V igual a zero está aqui, ó, né? Não está desenhado, mas está aqui. Então, a área embaixo do gráfico é em relação à posição V igual a zero, que é uma relação ao que a gente calcula. Nesse primeiro intervalo de 0 a 4 segundos, é exatamente a área desse triângulo aqui. Então, é só fazer
o cálculo da área do triângulo, que é a integral da velocidade em função do tempo. Você pode fazer como a área do triângulo, aqui não tem problema nenhum, não. Vai ser meio de base vezes altura dividido por 2, você tem o deslocamento da partícula. Entre 4 e 6 segundos, né, a velocidade é bem expressa aqui também, você pode, é a área do outro triângulo. Então, você faz a mesma coisa. É a área embaixo do gráfico, continua sendo a área embaixo do gráfico, é a área desse triângulo. Entre 6 e 9 segundos é a área desse retângulo. Ó. Também, é só fazer a conta. Agora, se você quiser saber a posição da partícula no tempo t igual a 4 segundos, em 6 segundos e em 9 segundos, você não tem como saber só com esse gráfico. Você precisa saber onde que ela estava inicialmente. Você sabe tanto que ela deslocou, mas deslocou em relação a quê? Então, você tem que ter um ponto de referência inicial. Então, falta informação aqui, que é justamente onde ela estava inicialmente, para saber qual que é a posição dela em 4 segundos, 6 segundos e 9 segundos. Você consegue saber o deslocamento dela entre esses instantes, mas a posição, para saber a posição em cada um desses instantes, você tinha que saber de onde que ela saiu. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos supor que a velocidade da partícula é dada por essa expressão aqui. 6 metros por segundo ao cubo vezes T2 menos 10 metros por segundo ao quadrado vezes T. Isso aqui está em unidade certa? Tá. Essa constante aqui, ó, 6 metros por segundo ao cubo, vai ser multiplicada por T ao quadrado. Então, vamos supor que o T está em segundos. Vai ser um valor vezes segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado vai cortar com segundo ao cubo, vai ficar metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Aqui é a mesma coisa. Essa constante aqui, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vai ser multiplicada por um valor aqui em segundos. Então, vai cortar segundo com segundo ao quadrado, vai ficar uma expressão aqui de metros por segundo. Então, você vai ter dois termos. Esse termo vai estar em metros por segundo, esse termo vai estar em metros por segundo. Então, você vai poder subtrair um do outro, ok? Então, tomar cuidado com essas expressões numéricas para não fazer confusão. Então, por uma dada partícula, você sabe como que a velocidade varia em função do tempo e te avisaram que a posição no tempo t igual a 2 segundos era 6 metros. Então, ela estava na posição 6 metros no instante t igual a 2 segundos. E te pedem para calcular como que a posição da partícula varia em função do tempo. Como é que você faz? Você sabe como que a velocidade varia em função do tempo e sabe onde ela estava no tempo t igual a 2 segundos. Então, vamos lá. Você tem agora informação completinha, dá para calcular. Bom, a gente sabe que a velocidade é derivada da partícula, derivada da posição em função do tempo. Multiplica por dt dos dois lados. Então, você tem que ver dt é dx, integra dos dois lados. No instante t igual a 2 segundos, a partícula estava na posição 6 metros. No instante t qualquer, ela vai estar numa posição x de t qualquer. Então, essa integral é em dx, essa integral é em dt. Ok? Então, a integral em dx a gente vai fazer, a integral de dx é x. No lugar, nessa integral, que a gente tem que substituir o valor da velocidade em função do tempo pela expressão que foi dada aqui. Então, a gente sabe como a velocidade varia em função do tempo. Então, a gente vai pegar essa função e colocar aqui dentro para fazer a integral, ok? Então, a integral de dx é x, é fácil. Então, a integral de dx é x, vai dar x de t menos 6 metros, vai ser igual à integral dessa expressão aqui da velocidade. Então, aqui a gente tem dois termos. Um termo em t ao quadrado, né? A integral vai dar t3 sobre 3, como t está multiplicado por 6, 6 dividido por 3 vai dar 2, de onde que vem esse 2. E um termo em t, a integral de t dt, é t2 sobre 2, como tem esse 10 multiplicando aqui, vai dar 10 sobre 2, vai ficar esse 5 aqui. Então, eu simplesmente fiz a integral desses dois termos aqui, é um polinômio, né? Integral tranquila. Agora, a gente vai substituir, né, nos limites de integração. Então, no instante t, menos o valor da expressão no instante 2 segundos, t igual a 2 segundos. Aí, se você fizer isso, se juntar os termos todos, o que você tem é esse resultado aqui. Então, olha só, a gente sabia como que a velocidade variava em função do tempo e sabia qual que era o valor da posição num dado instante de tempo. Aí, a gente conseguiu calcular o valor da posição da partícula num dado instante de tempo qualquer, ok? Então, o que a gente fez? Pegou a expressão geral aqui, velocidade é derivada da posição no tempo, multiplicou por dt dos dois lados, integrou dos dois lados e resolveu a integral. Você tem como que a posição da partícula varia em função do tempo. Para um instante de tempo qualquer. Ok.
Bom, isso aqui, aquele exemplo que a gente acabou de fazer, se você tem a velocidade em função do tempo, como é que você obtém a posição em função do tempo? E agora, se a gente tem a aceleração em função do tempo, tem movimento para o qual a gente conhece a aceleração, por exemplo, queda livre. A gente sabe a aceleração é a aceleração da gravidade. Mas sabendo a aceleração, você quer obter como é que a velocidade varia no tempo e como é que a posição varia no tempo. Ok? Bom, o que a gente sabe dessas relações entre essas grandezas? A gente sabe que a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Então, A é dv dt. Vou fazer o mesmo tipo de manipulação matemática. Multiplico por dt dos dois lados, dv é a dt, integro dos dois lados, então integral de dv vai ser integral de a de t dt, ok? Integral de dv é v, então v vai ser v0, né? V menos v0 vai ser integral de a dt, passei o v0 para o outro lado, então v vai ser v0, integral de a dt. Bom, do mesmo jeito a gente sabe que a velocidade é derivada da posição no tempo, então a gente faz a mesma coisa, o mesmo tipo de manipulação que a gente já fez antes. Então, a gente tem que a velocidade, em um dado instante de tempo, é a velocidade inicial mais a integral da aceleração no tempo, entre os dois instantes de tempo, e a posição da partícula em um dado instante de tempo é a posição inicial mais a integral da velocidade em função do tempo, ok? Então, se eu tiver só a aceleração, se a única informação que eu tiver é como é que a aceleração varia em função do tempo, eu consigo obter ΔV, mas para obter a velocidade num dado instante de tempo, eu preciso de V0, ok? Então, a informação completa para obter a posição em função, a partir da aceleração eu preciso da aceleração de V0 e de x0. Eu tendo essas três coisas, eu consigo obter a velocidade e a posição em função do tempo a partir da aceleração. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu sei como que a aceleração varia em função do tempo. Então, a aceleração é 6 metros por segundo ao cubo, t menos 2 segundos. E eu sei o valor de V0, né, de velocidade num dado instante inicial, que é o instante zero, que é menos 10 metros por segundo, e sei o valor da posição da partícula nesse instante, que é 50 metros. E eu quero, a partir dessa expressão da aceleração, obter a velocidade e a posição em função do tempo, e em particular no instante t igual a 2 segundos. Então, vamos lá. Se eu tenho como é que a aceleração varia no tempo, eu consigo obter como é que a velocidade varia no tempo. V de t vai ser V0 mais a integral de a de t dt. V0 eu tenho, menos 10 metros por segundo. E uma expressão para aceleração eu tenho também. Essa primeira parte aqui, ó, 6 metros por segundo ao cubo, é uma constante. Então, ela sai para fora da integral. Então, o que eu tenho que integrar é essa expressão que está entre parênteses, ok? É só fazer a integral. Integral de t dt é t2 sobre 2, e a integral de menos 2 segundos dt, menos 2 segundos é uma constante, então, na verdade, a integral só de dt vai dar t, vai dar menos 2 segundos vezes t, ok? Aí você entre o instante 0 e o instante t. Aí você tem uma expressão para como que a velocidade varia no tempo. A expressão para como que a posição varia no tempo, a gente vai ter que voltar aqui, ó, e falar a posição varia no tempo da seguinte maneira. É a posição inicial que eu tenho, que é 50 metros, mais a integral da velocidade. Aí você pega essa expressão que você obteve aqui e integra em função do tempo. Aí você obtém essa expressão aqui embaixo para a posição. Então, você sabendo como é que a aceleração varia no tempo e sabendo a velocidade no tempo t igual a zero e a posição no tempo t igual a zero, você consegue recuperar como que a velocidade varia no tempo, como que a posição varia no tempo. Então, você tem a descrição completa do movimento. Então, a gente pode ir tanto num sentido quanto no outro. Quando você sabe a posição, você deriva, obtém a velocidade, deriva, obtém a aceleração. Quando você sabe a aceleração, você integra em função do tempo e obtém a velocidade, integra em função do tempo e obtém a posição. Ok? Porque essas grandezas estão todas relacionadas. Aí, se você quer a posição e a velocidade num dado instante de tempo, você pega as expressões gerais que você obteve e substitui para o instante de tempo que te interessa, que aqui no caso é 2 segundos, e aí você tem a velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos e a posição da partícula no instante t igual a 2 segundos. Bom, vou parar aqui um pouquinho, depois a gente volta.